a verdadeira história e qual é o verdadeiro modelo de relação entre religião e ciência na tradição cristã? É um modelo de complementação e, por assim dizer, divisão de trabalho. De acordo com uma famosa doutrina de Santo Agostinho de Hipona, que era um famoso intelectual pagão convertido ao catolicismo no século IV para o V. E Santo Agostinho dizia o seguinte: é o maior intelectual, um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Muitos dizem que a obra de Santo Agostinho só é menos influente do que a própria Bíblia. Que depois da Bíblia, a obra de Santo Agostinho é a obra mais influente da nossa tradição ocidental. Santo Agostinho dizia o seguinte: Deus escreveu 2 livros. Há 2 livros, a famosa doutrina dos 2 livros. Um livro é a Bíblia, na qual ele se revelou. O outro livro é a natureza, que ele mesmo criou. Para entender e conhecer a Bíblia, eu preciso de uma faculdade, que é a fé. É disso que eu preciso para ler e entender a Bíblia. Agora, para ler e entender a natureza, eu não preciso da fé. Eu preciso da razão. Então, fé e razão, Bíblia e natureza, são as 2 faculdades que o homem deve desenvolver. Por quê? Porque a própria Bíblia me diz que Deus criou tudo e dispôs tudo com medida, quantidade e peso. E que o mundo é ordenado, organizado, inteligível, compreensível, porque o Deus que o criou é logos, é verbo, é razão. O mundo é racional, o mundo é inteligível e nós somos inteligentes. Ora, a relação entre um ser inteligente, como o homem, e um mundo inteligível é o conhecimento, é a ciência. Então o homem não só pode, como deve, segundo a tradição cristã, conhecer cientificamente o mundo. Porque conhecer cientificamente a natureza criada é uma forma de conhecer e louvar o próprio Criador, que é Deus. É por causa disso que Kepler, Newton, Bacon, Copérnico, só para dar alguns exemplos, Galileu, Boyle, Mendel, Max Planck, Jérôme Lejeune, Einstein, Ben Carson. Por isso que todos esses grandes cientistas tinham muita fé. E por isso que esses grandes cientistas rezavam ou oravam e faziam os seus ofícios religiosos antes, durante e depois da sua atividade científica. Por isso que eles tinham uma fé em poder conhecer o mundo. Vejam que eles não pediam milagres a Deus. Eles não pediram: Deus me revela. O Mendel não falou assim: Deus me revela a genética. Deus podia revelar a genética na Bíblia, mas ele não revelou a genética na Bíblia. Deus me revela a lei da teoria da relatividade especial. Einstein não pediu isso a Deus. Einstein usou o que Deus lhe deu. A mente, a inteligência, a razão. Crendo, porém, que é possível conhecer a realidade. Que a realidade faz sentido. E que ela merece ser conhecida. Tá? Então, por terem o mesmo autor, ciência e religião são complementares e não podem se contradizer. Unidade da verdade. Tá? Se vocês pegarem essa concepção, que é a concepção clássica do cristianismo acerca da religião, no século V, vocês entendam por que depois Boécio permite o resgate de Aristóteles no Ocidente, que é a base de Alcuino, que é como se fosse o ministro da Educação de Carlos Magno no Renascimento carolíngio, e logo depois permite as escolas catedralícias, que são a base das universidades. Quem fundou as universidades? A Igreja Católica. Vamos ver quais são as maiores universidades do mundo e vamos ver se tem alguma que não é cristã, na sua origem. Vamos lá. Maiores universidades do mundo. Oxford, Cambridge, Imperial College. 3 universidades católicas. Agora, universidades protestantes. Harvard, MIT, Princeton, Chicago, Yale, Columbia, Caltech, Stanford, Berkeley. Todas universidades cristãs. Fundadas, entre outras coisas, para o estudo teológico, para a formação presbiterial, para a formação sacerdotal. E científica, por que não? A maior parte dos prêmios Nobel do mundo vem dessas universidades.
Veja que eu não estou me referindo às universidades históricas, as antiquíssimas de Bolonha, Coimbra, Salamanca ou Sorbonne. De onde vem a ciência moderna? Vem dessas universidades. Alberto Magno, por exemplo, que é Santo Alberto Magno, grande teólogo, professor de Tomás de Aquino, era um grande cientista. Então vejam que esse mito de que religião e ciência se contrapõem simplesmente não se sustenta. E se nós pegarmos a concepção atual, e eu falo da tradição católica, porque a tradição protestante ela é diversificada, mas isso valeria para a maior parte das tradições protestantes históricas. Tá? A concepção atual é a mesma concepção de que fé e razão não se contrapõem, mas se complementam. Isto está no documento do Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, e isso está na encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio. A mesma concepção dos dois livros, fé e razão, que se complementam e não se contrapõem. Agora, com um grande detalhe, e aqui eu entro na parte conclusiva, na terceira e última parte da nossa reflexão, para que a gente possa começar o diálogo. Há um componente fundamental da religião. A religião não pode ser suicida. A ciência. A ciência não pode ser suicida. A ciência não pode se fechar à fé. E a ciência não pode se fechar a Deus. A ciência não pode impedir que o homem também aceite as verdades reveladas ou aquilo que ele não é capaz de conhecer apenas pela razão. O professor Marcos falou uma coisa absolutamente interessante, que o que a gente vê ou escuta é extremamente pequeno, é extremamente pouco. E o que a gente pensa também. Se você acrescentar os 5 sentidos, o cérebro, a massa cinzenta, ela também é muito pequena. Nós podemos até conhecer e progredir acerca dos planetas, a astrologia, nós podemos progredir e conhecer melhor o corpo humano. Mas vocês não concordam que a realidade é maior do que o nosso conhecimento dela? Vocês não concordam que a realidade ontológica, tal como ela é 1000 vezes maior, mais complexa e mais difícil de ser esgotada do que a nossa cabeça? Por mais que nós sejamos inteligentíssimos, por mais que haja universidade que a gente possa perscrutar os mistérios do mundo, nós não vamos conhecer a todos. E por isso a importância de estarmos abertos ao mistério, aquilo que nos transcende. Daí a importância que o Papa João Paulo II frisa nessa encíclica Fides et Ratio, da necessidade de um equilíbrio entre fé e razão, evitando os polos excessivos de fideísmo, que é a afirmação exclusiva da fé, em detrimento da razão, e o outro excesso de racionalismo, que é a afirmação exclusiva da razão, negando a fé. Não, você tem a fé e você tem a razão, elas são complementares, elas são como que 2 asas que o homem usa para alçar voo e para elevar-se. E que elevação é essa? É intelectual, é dizer, puxa, olha só, ele é PhD. Nossa, o professor Marcos é brilhante, é PhD em física quântica. Que pessoa inteligente, que pessoa culta, erudita. Deve saber várias línguas, deve saber coisas que ninguém sabe. Veja, isso é importante, isso é importantíssimo. Mas isso é o mais importante? Não. Isso não é o mais importante. O mais importante é que ele seja uma pessoa boa. E que o conhecimento o faça bom. E que o conhecimento lhe sirva para a edificação moral. Por quê? Porque senão ele pode usar esse conhecimento, que é o conhecimento quântico que o projeto Manhattan tinha, para produzir as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Então veja qual é a terceira parte da nossa reflexão, a dimensão moral da ciência. Eu tenho conhecimento de física quântica. E o que eu posso fazer com esse conhecimento de física quântica? Eu posso salvar milhares de vidas, milhões de vidas pela medicina. Milhões de vidas, pessoas que morreriam gratuitamente, não gratuitamente, mas simplesmente com medicação, com uma pílula, eu posso salvar. Com um raio-x, eu posso salvar. Com uma eletrosonografia, eu posso salvar. Agora eu posso usar a física quântica para produzir uma bomba nuclear e dizimar uma população. Eu posso usar a alta tecnologia do gás, que foi desenvolvido por Boyle, que era um padre
secular, como ele era chamado de padre secular, ele não tinha o sacramento da ordem, mas era tão religioso que o chamavam de padre, para fazer uma câmara de gás. Colocar os judeus numa câmara de gás e matá-los. Que tal? É ciência. É o progresso científico. Estão entendendo? O remédio que eu falei, o fármaco, pode ser veneno. Então a ciência por si só não resolve. A ciência por si só não soluciona. A ciência por si só não basta. Nós não podemos ter uma concepção anticientífica, obscurantista, anti-intelectualista e dizer, não, a ciência é o mal, a ciência é uma coisa ruim. Não. Nós estamos numa faculdade, num lugar de conhecimento. Onde está a biblioteca? Onde está a pesquisa científica? Como o professor Ismael falou, para o progresso, para o bem da sociedade. Nós queremos ajudar, contribuir nas mais diversas áreas. Contribuir como? Com a boa vontade? Não, com o intelecto. Com novos métodos de educação, de direito, de política, de economia, de medicina, de engenharia. O progresso material da humanidade pela ciência. Mas nós precisamos de uma ética para isso. E qual é a grande ética da tradição ocidental? A base dos direitos humanos? É a ética cristã. É a concepção segundo a qual todos os seres humanos, todos os indivíduos, todos os homens e todas as mulheres de todos os tempos e que ainda vão nascer são pessoas humanas.